minhas amigas. Com muita alegria, estou aqui novamente para novamente falar do projeto que o Senhor ministrou ao meu coração. Ministrando ao coração de mulheres. O que é este projeto? Talvez algumas amigas minhas ainda não conheçam. É algo que o Senhor ministrou ao meu coração. É trazer uma palavra para ministrar ao coração de mulheres. Somos mulheres que lutam, mas que vencem, que pelejam, mas que também têm grandes vitórias. E esse Ministrando ao Coração de Mulheres é uma série de ministrações da palavra do Senhor, trazida por servas de Deus, mulheres especiais. E qual é o desejo do meu coração? É que você seja edificada, minha amiga, através dessas pregações. E hoje, de uma forma muito especial, eu quero trazer uma pregação, novamente de uma amiga minha. Gostaria de agradecer a ela, que nos autorizou a transmitir, a compartilhar com vocês esta linda mensagem que o Senhor ministrou ao coração dela. E muitas mulheres têm sido edificadas através desta palavra. As pausas de Deus. Minha amiga, eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente ao seu coração. Minha amiga Alessandra, muito obrigada por mais uma vez ser um canal de bênção neste lindo projeto. E minhas amigas, eu tenho certeza, Deus vai falar profundamente dentro do seu coração, através desta palavra. Mais uma vez, minhas amigas, bem-vindas ao Ministrando ao Coração de Mulheres. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande podermos estar aqui para compartilhar um pequeno texto da Palavra de Deus. Esta semana aconteceu algo bastante peculiar, bastante inusitado, que marcou meu coração. No início da semana eu havia postado no meu Facebook algumas fotos, enfim, de lugares muito especiais para minha vida, de situações muito especiais. E uma amiga muito especial, ela escreveu que a pausa também é música. E aquilo ficou no meu coração. A pausa é música, a pausa é música. E nesta tarde, de uma forma muito rápida, eu quero falar com você sobre isto. A pausa é música. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que está aqui no livro de Salmos, número 3, e o verso 4, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Entre parênteses, Selá. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo nesta tarde sobre esse Selá. O que seria esse Selá? Esse Selá aparece 71 vezes no livro de Salmos, mas algumas vezes, 3 vezes, mais precisamente, no livro de Abacuque. E o que seria esse Selá? Por que foi colocado esse Selá? O livro de Salmos, na verdade, é um grandinário. O livro de Salmos são orações que eram cantadas, poemas que eram cantados, e esse Selá nada mais é do que um direcionamento musical. Algumas pessoas dizem que significava elevar a voz ou elevar as mãos, enfim. E outras também dizem que esse Selá significava pausa. Havia uma pausa. Eles estavam cantando e quando aparecia esse Selá, pausa. E para que essa pausa? Essa pausa era para meditar-se. Essa pausa era para avaliar o que estava fazendo. Essa pausa era para entender o que estavam cantando. E então Deus começou a trazer ao meu coração
que por vezes ele traz pausas à nossa vida. Repentinamente, abruptamente, algo acontece e paramos. Abruptamente, algo acontece e parece que o que estava fluindo na minha ou na sua vida para. E então não conseguimos entender por quê. É o selar de Deus. É o selar de Deus na nossa vida. É a pausa de Deus na nossa vida. É Deus dizendo uma pausa. Uma pausa para quê? Uma pausa para gerar frustração, uma pausa para gerar desânimo, uma pausa para gerar decepção, uma pausa para que eu pense Deus me abandonou, uma pausa para que eu pense as promessas de Deus caíram por terra. Não! Uma pausa para meditarmos o que está acontecendo, uma pausa para entendermos que Deus está trabalhando. O Salmo de número 3 é um dos primeiros salmos que Davi, então, escreve aqui no livro de Salmo. O Salmo 3 era um momento de grande aflição, era um momento onde Davi fugia de seu filho Absalão, era um momento de dor, e de repente ele vai escrevendo esta oração. E eu particularmente, se fosse escrever um salmo numa situação dessa, iria escrever muito rápido, mas eu encontro aqui no livro de Salmos, no capítulo, no verso de número 3, eu encontro 3 pausas, 3 selar. Na primeira ele diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E ele diz: pausa. Pausar quando eu não estou vendo o que Deus está fazendo. Pausar quando chega de repente aos meus ou aos seus ouvidos que alguém está dizendo: Deus não é com ele, Deus não é com ela, não há salvação. Mas neste momento quem escreveu foi ele colocava as pausas, ele determinava, ele era o musicista, ele era o poeta, e nesse momento ele escreve: sela, pause. Talvez na sua vida você está recebendo tantas notícias que estão bombardeando o seu coração. Notícias não vai dar certo, notícias fracassou, notícias caiu, notícias o sonho foi por água abaixo. E você está dizendo: e agora pause. Pause para entender. Deus está no meio e nada será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Mas ele continua escrevendo, e no verso 4 ele faz uma nova pausa, mas agora essa pausa está mudando. Ele diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Se na primeira pausa ele pausava para meditar na situação crítica, na segunda pausa ele pausava para entender: eu estou vivendo um momento de dificuldade, mas eu ainda clamo ao Senhor. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a situação que esteja vindo sobre a tua vida, não importa se é enfermidade, não importa se é perda, não importa se são dores, não importa. Esse é o momento de clamar. Ele diz assim: olha, tá tudo difícil, mas eu pauso para entender que eu clamei e o Senhor me ouviu. Sabe onde Davi estava quando ele clamava? No deserto de Manaim. Ele estava no deserto, mas ele dizia: nesse deserto eu estou clamando. Sabe onde Davi estava quando ele clamava? Fugindo. Havia deixado tudo para trás e estava fugindo. Mas em meio à fuga ele clamava ao Senhor. Sabe onde Davi estava quando ele clamava ao Senhor? Ele estava vivendo um momento onde os amigos dele haviam abandonado. Mas ele dizia assim: estou clamando ao Senhor. Não existe momento inoportuno para clamar ao Senhor. Talvez hoje você está dizendo: eu não tenho nem força de orar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse: porque o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você está dizendo: mas eu não tenho força para orar, eu não consigo orar. Pois bem, chore aos pés do Senhor. Mas eu não tenho lágrimas, pois bem, se debruce e simplesmente dê gemidos diante do Senhor. Mas olha, eu estou inerte, proste-se e grite: socorre-me, Senhor. Faça uma pausa neste momento. Talvez você está num ativismo exacerbado, um ativismo emocional. Talvez você está pensando, a tua mente parece que está um verdadeiro
motor que corre, 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 e o Senhor diz: pause. Pause tudo para entender que eu estou ouvindo do meu santo monte, mas ele não se manifesta, ele está lhe ouvindo. Mas eu não vejo um sinal, ele está lhe ouvindo. Mas está tudo parado, ele está lhe ouvindo. Mas olha, não há uma voz profética, ele está lhe ouvindo. E Davi continua escrevendo, e aí ele traz a última pausa, e na última pausa ele diz: a salvação vem do Senhor. Ei, a primeira pausa foi a pausa para ver que tudo estava difícil. A segunda pausa foi para entender que era hora de clamar. E a terceira pausa era para entender: Deus está fazendo um grande milagre. Como é difícil para nós entendermos essa coisa de pausa. E sabe por que não entendemos as pausas de Deus? Porque fomos condicionados a um verdadeiro ativismo. Porque entendemos que Deus só está trabalhando na nossa vida se estamos a fazer. Mas além de Davi, eu quero falar rapidamente com você sobre pessoas que viveram este momento de pausa. Uma pausa não criada por elas, mas uma pausa criada pelo próprio Deus. Você lembra do profeta Elias? Que homem extraordinário, não é verdade? Você lembra daquele homem que o Senhor o descobre, o Senhor o chama de uma cidade inóspita chamada Tesbe, algo que não tinha valor nenhum, uma cidade sem nenhuma proeminência, e o Senhor o chama, o Senhor o coloca dentro do palácio real, ele profetiza, ele diz: olha, não vai chover. Um homem de uma ousadia imensa, um homem que por um ano passa lá no ribeiro de Querite e é sustentado por corvos e o ribeiro lhe dá água, um homem que atravessa a fronteira, vai para um território hostil e ali na casa daquela viúva, da viúva de Sarepta, ele vê milagres. Um homem que sobe ao Carmelo, desafia os profetas de Baal, clama por fogo, fogo desce do céu. Um homem que mata os profetas de Baal, era um homem grandioso, um homem extraordinário. Mas um dia ele recebe uma mensagem que vai na contramão de tudo que ele sonhou. A mensagem era essa: Jezabel mandou lhe dizer que você vai morrer, como você matou os profetas de Baal, amanhã você será um homem morto. E ele fica frustrado, ele fica decepcionado, e ele foge, ele vai para o deserto, ele rompe relacionamentos. O seu amigo que estava com ele, o moço, ele diz: olha, fica aqui. É como se ele dissesse: eu não quero nem falar com você, fica aqui. E ele caminha, e ele vai se entrando, ele vai se afundando nesse deserto. E lá no deserto, ele se encosta em um zimbro, e ele diz: basta, chega, eu quero morrer. Ele estava decepcionado, ele estava frustrado. E a Bíblia diz que ele dorme. E então o Senhor, ele põe o céu em movimento, e eu quero declarar isso para a sua vida. O céu está em movimento a favor da tua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, ainda que pessoas da terra não creiam, Deus está movimentando o céu. A Bíblia diz que então vem um pão cozido sobre brasas, uma botija de água, e que coisa linda desce do céu. Não há nada preparado na terra nesse momento que você está vivendo. O que Deus tem para a tua vida não vem da terra, vem do céu. Nesse momento que você está vivendo, um momento de angústia, o que Deus tem para a tua vida não é da terra, vem do céu. Vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de pensamento. Vem daquele que olha para ti e diz: não temas, meu filho, não temas, bichinho de Jacó. Vem daquele que olha para você e diz assim: aleluia, oh, levanta, anda, o teu descanso não é aqui, vem do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor traz do alto, o Senhor toca nele. Elias, levanta e come, Elias. E a Bíblia diz que Elias levanta, come, mas sabe o que ele faz? Ele volta a dormir de novo. Ele volta a dormir porque ele está cansado. E eu quero falar algo com você. Nós fomos condicionados a crer num Deus que parece que está controlando computadores, máquinas. Um Deus que diz: corre, 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 corre. Mas eu venho vos falar de um Deus que coloca selás na nossa vida.
Um Deus que está escrevendo uma canção linda, compondo uma canção linda para você, mas nessa canção tem os selás. Tem as pausas. Pausas que não são geradas por homens ou mulheres, mas por Ele. Sabe que eu vejo a grandeza de Deus? Deus olhou e disse assim, Ele está vindo de uma maratona. Ele subiu no Carmelo, ele desafiou profetas, ele restaurou o altar, ele pediu fogo, depois ele matou os profetas. Ele está cansado. Pode dormir. Ele está cansado. Ele está com fome, deixa eu levar comida. Você está entendendo? O Senhor, Ele primeiro trabalha no físico. Ele viu, poxa, Ele está com fome, Ele está com sede. Eu não estou falando de um pão espiritual, foi um pão de verdade, foi um pão. Eu não estou falando de uma água simbólica, não, foi água. O Senhor diz, bebe, come. E depois Ele dorme. Eu posso fazer uma analogia? Quem sabe, os anjos olham e dizem, pai, ele dormiu, acorda ele. Que profeta fraco. Mas eu imagino o meu Deus dizendo assim, é a pausa. Deixa ele descansar, é a pausa. É o meu selar na vida dele, deixa ele. Deixa ele. E ele descansa, é a pausa. Quem sabe todo mundo dizendo, cadê o profeta, cadê o profeta, cadê o profeta? Eu imagino o céu dizendo, é o selar, é a pausa. Alguém olhando, e acabou, já era, faliu. Mas o céu dizendo, é pausa, é selar. Selar não quer dizer que a música acabou, selar não quer dizer que a composição acabou, selar quer dizer que é uma pausa para meditação, é uma pausa para recuperar fôlego, é uma pausa para continuar escrevendo a história, é uma pausa de Deus para a sua vida, é o seu selar, é o selar de Deus, é a pausa para recobrar ânimo, é a pausa para voltar a sonhar de novo, é a pausa. O Senhor deixa ali, porque o Senhor diz, não, Elias, come e vamos. Não, ele dorme. E quando chega um momento, então o Senhor vem e diz, acorda, Elias. Acorda, porque a tua jornada é muito longa nesta terra. Oh, que coisa linda, não é? E não é só Elias que teve esse selar. Vamos andar mais um pouquinho na palavra de Deus e vamos ir lá para trás. Eu encontro agora Joquebede fazendo um cestinho, Joquebede colocando o seu Moisés, que até então não tinha nome, mas o seu bebê. Ela coloca aquele que ela havia escondido por 3 meses, aquele que era detentor de tantas promessas. Ela coloca no cestinho, ela manda Miriam ir para a beira do rio Nilo, o rio Nilo que estava tragando tantos bebês, e ali vai, e parece que o cestinho vai indo, mas de repente, selar, pausa. O cestinho para no meio dos juncos. Selar, pausa. A pausa de Davi foi proposital por ele. A pausa de Elias foi um sono. A pausa do cestinho foi um junco que aparece no caminho, um junco que prende o cestinho, e alguém está dizendo, e agora os crocodilos vão devorar o cestinho? Não, é a pausa de Deus. E agora ele será esquecido? Não, é a pausa de Deus, é o selar. E nesse selar, a gente aqui na terra fica descabelando, e nesse selar alguém fica apontando e dizendo acabou, e nesse selar a gente perde o sono, e nesse selar a gente fica cheio de questionamento, e nesse selar a gente fica assim, Deus, o que aconteceu? Eu ouvi uma ministração que eu quero compartilhar algo com você, e a pessoa que ministrava, ela falando sobre pausa, ela falava, sabe aquele hino, nós assembleianas conhecemos muito, nós assembleianos, aquele hino chamado Dias de Elias, e o hino vai, o louvor vai, e de repente no final parece que para tudo, não é verdade? Acabou o hino, e aí a gente fica olhando, porque as irmãs continuam em pé, todo mundo continua em pé, mas não tem mais som, nada, e de repente há uma pausa longa, e de repente do nada volta tudo de novo, e elas começam a cantar. Oh, meu irmão, talvez essa é a pausa da tua vida, é a pausa longa, e todo mundo está dizendo, a música acabou, o cestinho, aleluia,
aleluia, enroscou no junco, nem para frente, nem para trás, e a gente tá pensando, vai acabar, mas não vai. Oh, aleluia, não vai. Deus está orquestrando, oh, Deus está orquestrando, é o selar na sua vida, é a pausa musical. É a pausa de Deus, é a pausa para meditação, é a pausa para causar dependência, é a pausa para estreitar relacionamento com o céu, é a pausa do Senhor, é a pausa que Deus cria. E todo mundo está dizendo, o cestinho acabou, mas de repente, a filha de Faraó está vindo lá. Oh, aleluia, ela vai descendo o rio, as empregadas vão e pegam o cestinho. Aquela pausa era orquestrada por Deus. Quero te falar de mais uma pausa. A pausa de Elias foi uma pausa de minutos ou horas. A pausa do cestinho da mesma forma. Mas eu quero te falar de um homem que teve uma pausa, um selar na vida dele de 3 anos. Um homem que tem um encontro sobrenatural, um homem que vive uma experiência grandiosa, um homem que, a meu ver, estava preparado para arrebentar, se eu posso assim dizer. O nome dele, Paulo, teve um grande encontro com o Senhor na estrada de Damasco. O Senhor lhe fez revelações tremendas, experimenta algo tão grande, vai para testemunhar e é rejeitado, mas continua ali, mas de repente esse homem sai de cena. Esse homem desaparece e eu vou entender onde ele está quando eu leio o livro de Gálatas, capítulo de número 3, e ele olha e diz assim, capítulo de número 1, digo melhor, e ele olha e diz assim, eu fui por 3 anos para o deserto da Arábia para aprender do Senhor. Todo mundo pensou, acabou, era o selar de Deus. Deus o leva para o deserto da Arábia, e é ali no deserto da Arábia que ele aprende coisas preciosas, é ali no deserto da Arábia que o Senhor se revela a ele, e ele então entende toda a ministração da Santa Ceia. É ali que ele então recebe a legitimidade de ser chamado de apóstolo. É ali, você está compreendendo? Esse selar de Deus na sua vida tem um propósito muito grande. O Senhor continua escrevendo a canção, o Senhor continua escrevendo a música, o Senhor continua escrevendo, alegre o seu coração, celebre. Deus conhece sua estrutura, Deus sabia que como Elias você precisava de um selar. Deus conhece os planos que Ele tem para a tua vida, como para o cestinho. Ele sabe que esse selar é necessário para que o que há de vir para a tua vida lhe encontre e lhe abrace. Como Paulo, ele sabe que tem revelações muito grandes, é nesse selar que ele vai legitimizar a tua chamada. Então não questione, não se preocupe, aleluia, tem um selar sim, tem uma pausa, mas nesta pausa, medite, nesta pausa, lembre das promessas de Deus, nesta pausa, lembre do Deus que olha para você e diz, não sou homem para que minta e nem filho do homem para me arrepender. É o selar de Deus. Mas a música continua. A canção continua. Talvez como no hino da Lauriette, não é verdade? Já até desligaram, parou tudo, mas o Senhor diz, não desligou nada. É a minha pausa, é o meu selar. Se hoje você está aí me assistindo, me ouvindo e questionando tanta coisa e perguntando tanta coisa para Deus, eu quero dizer para você, selar. Você que chegou agora e está falando, mas o que é selar? Que tanto ela fala de selar? Selar é uma palavra que aparece 71 vezes no livro dos Salmos. É uma instrução musical. Significa pausa. E às vezes ela aparece no primeiro verso do Salmo. Não acabou, mas tem uma pausa. A música que Deus escreveu para a sua vida, meu irmão, a canção que Deus está escrevendo para a tua vida só está na introdução. É só a primeira estrofe. E essa pausa se faz necessária. A canção vai continuar, você não tem ideia de como essa canção é longa. E de como essa canção que Deus está escrevendo na tua vida é inspiradora. E de como essa canção vai inspirar tantas pessoas. Mas uma canção
ela só se torna nobre, ela só se torna envolvente quando as pausas são respeitadas. Você que está me ouvindo, que é um músico que consegue ler partituras, você sabe muito bem disso, não sabe? Você sabe dos tempos, você sabe das pausas. E você sabe que se não houver uma pausa, a canção entra em colapso. A tua história é uma canção. A tua história não é um filme de terror. A tua história não é um drama. A tua história é uma grande canção. E o Senhor está lhe dizendo, eu sou o compositor dela. E estou colocando as pausas no devido lugar. Pausas para que você entenda a grandeza do Senhor. Pausas para que você confie nele. Pausas para que você vislumbre o que Deus tem na tua vida. Usufrua dessas pausas. Entenda esse momento. Nós lemos o Salmo 13, você viu Davi lá no princípio. Verso 2, pausa. Verso 4, pausa. Verso 8, pausa. Uma pausa para entender o cenário, uma pausa para compreender o valor da oração e uma pausa para celebrar o grande milagre de Deus. Compreenda qual é a pausa que você está, mas independente disso, saiba, o Senhor está escrevendo a canção. O Senhor está escrevendo. Uma pausa para que você recupere o teu fôlego como Elias. Uma pausa para que o Senhor lhe coloque no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para que nobres lhe descubram, como foi com o cestinho de Joquebede. Uma pausa para que você receba revelações extraordinárias de Deus, como Paulo. Só que entenda uma coisa. Quanto mais Deus fizer na sua vida, mais pausas existirão. Eu termino lhe dizendo isso. A pausa para recuperar o fôlego de Elias, as forças humanas de Elias, foi pequena. A pausa para trazer os nobres até o cestinho também não foi tão grande, apesar de ter causado desespero. Mas a pausa para levar Paulo a entender tudo o que Deus tinha, a legitimizar o ministério de Paulo e colocar onde Deus havia determinado, foi muito longa. A tua pausa está sendo longa, porque o que Deus tem para revelar à sua vida é muito grande. O que Deus tem a fazer através da sua vida é muito grande. Então aproveite, vive esse selá de Deus e entenda, Ele é o compositor da canção. Ele está escrevendo a canção e é para a glória dele. Que o Senhor abençoe sua vida. Guarde isso. Quando alguém lhe perguntar e disser, nossa, tudo na tua vida acabou, diga, não, eu estou no selá de Deus. Ele escreveu a composição, eu estou na pausa dele. Que o Senhor abençoe, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.